Bom dia mesmo de Levi Lafetá. Aqui, canal Levi Lafetá, que faz parte do Jornal Tribuna Mineira. Bom dia mais uma vez para você que me acompanha há muitos anos. No nosso canal aqui são mais de 2.000 vídeos. E você que está me assistindo agora, inscreva-se, colabore e passeie exatamente no nosso canal. Ande pelo nosso canal que você vai encontrar vários tipos de matérias jornalísticas. Porque aqui é o Jornal Tribuna Mineira e dentro do Jornal Tribuna Mineira nós temos o canal Levi Lafetá. Meus amigos, o Campeonato Brasileiro Série A deu prosseguimento ontem e nós, aqui de Minas Gerais, continuamos torcendo pelos clubes mineiros. E ontem o Galo venceu. O Galo venceu exatamente naquela linha de conduta técnica do Filipão. Foi um primeiro tempo de muito sofrimento, porque o Fernando Diniz, colocou uma equipe mista para jogar contra o Atlético Mineiro. E ele sempre foi um treinador ousado, atrevido, acredita muito mais nele do que nos outros. E no primeiro tempo o Fluminense conseguiu segurar o 0-0. No segundo tempo, o Filipão manteve grande parte com a mesma equipe e depois fez algumas modificações. Paulinho marcou 2 vezes, o segundo gol foi um belo trabalho do Zaratio, que está se recuperando dos problemas familiares, e deu um belo passe para o Paulinho marcar o segundo gol. O primeiro gol foi uma jogada de linha de fundo do Hulk, e que sobrou para o Paulinho. Paulinho bateu de canhota e marcou o primeiro gol. 2-0 Galo. 2-0 Galo, aí o Fernando Diniz começou a fazer mudanças, tentando melhorar o placar, mas não foi feliz. E na hora da entrevista, foi aquele Fernando Diniz que a gente conhece, respondendo aos nossos colegas jornalistas de uma maneira ríspida. E é esse que é o treinador da seleção da CBF. Porque existia a seleção brasileira, que hoje não existe mais, e agora existe a seleção da CBF, que a CBF tem contratos e que devem ser cumpridos, mas a seleção da CBF está entregue a um treinador chamado Fernando Diniz. E aí o Galo ganhou mais 3 pontos e neste domingo a rodada vai continuar para ver se o Galo se mantém na 6ª colocação. Então o Galo passou a frequentar os 6 primeiros lugares, depois de 15 rodadas fora. E aí chegou a hora da entrevista do Filipão. E o Filipão, às vezes, se perde para responder certas perguntas, e que no fundo, eu como jornalista,
entendo que ele já está dizendo que, praticamente, se ele permanecer no cargo, 50% do elenco atual não vai permanecer no Galo. Aí você que está aí do outro lado da telinha vai perguntar, mas por que você está falando isso, Levi Lafetá? É porque ele diz o seguinte, que ele está procurando resolver aquilo que ele sabe taticamente com os jogadores que não foi ele que escolheu. Que ele já chegou no Galo e os jogadores com características completamente diferentes do plano tático que ele usa há anos e anos e anos e anos, entendeu? Não são esses jogadores. Então, o que demonstra perfeitamente que ele está com cuidados, muitos cuidados, jogando praticamente numa retranca e aproveitando aqueles dias melhores de Hulk e de Paulinho. Quando os dois não funcionam, aí é aquele desastre que foi contra o Coritiba, o desastre, aquele outro desastre que foi contra o Cruzeiro. Então, marcou Paulinho, marcou Hulk, no sistema do Filipão, morreu o assunto. Enquanto que outros times, todo o ataque faz gol, o zagueiro faz gol, mas o esquema do Filipão não, depende do Hulk e depende do Paulinho. Inclusive no primeiro tempo, o Paulinho voltou a ficar mais longe do Hulk. Mas o senhor e a senhora, os senhores que me acompanham, lembro perfeitamente que há coisa de um mês, ou menos até, num dos comentários eu disse que estava na hora do Rubens entrar ocupando a parte esquerda do Galo, porque ele ajudaria o Arana, que está em fase de recuperação daquela cirurgia, e também ele sempre foi um grande jogador no Sub-20. Ele, além de ser um criador de jogadas, o Rubens, lá no Sub-20, foi artilheiro, marcou gols. E o Rubens está precisando aparecer, porque trata-se de um jogador novo, e o Galo, por ser agora SAF, vai precisar de jogadores novos, vai investir em jogadores novos. Jogadores veteranos não terão vez no Galo. Aí você vai me dizer, mas todo o elenco? Não. Parte do elenco, sim. Alguns veteranos que fazem parte daquele aprendizado dos novos jogando com os veteranos, né? Mas, no fundo, o Galo não vai investir em jogadores de 28, 29 anos, como tem certos jornalistas, entre aspas, e o Weber, né? O Weber, que estão aí. Não, aliás, não é o Weber, é youtuber, que são torcedores de arquibancada, que têm o seu canal e inventam notícias, eles mesmos desmentem as notícias, entendeu? Criam fantasias, é o fulano que vem, é o Romário que vai voltar a jogar e vai jogar no Atlético, é aquele que... Principalmente aqueles jogadores que já foram do Atlético e se deram mal lá fora, eles ficam fazendo a propaganda deles aqui para ver se voltam. Agora colocar no Atlético, fulano, betano. Então, o Galo terá um elenco novo. Porque, vou explicar de novo aqui aos senhores. Vou explicar de novo. Eu sou advogado, aposentado, especialista em direito esportivo. A SAF, ela só vai vingar se ela fizer, por exemplo, o que o Galo fez com Paulinho, com Pavão. Esses jogadores, eles estão prestando serviço
serviços ao Galo. Os direitos federativos pertencem a eles ou a alguém que investiu neles. O Galo, sim, vai ganhar pela transferência? Vai. Mas o Galo não vai comprar passe, não vai comprar passe como se falava antigamente, ou seja, vai comprar os direitos federativos. O Galo só vai comprar direitos federativos daquilo que for realmente uma joia, um fenômeno. Aí sim compra para investir. Mas jogadores veteranos, perda de tempo. Então ontem o Filipão, já mais uma vez, ele deu toda a dica que este elenco aí, se ele ficar, será todo praticamente modificado 50%, 60%. Poucos vão ficar. Poucos. E certos jogadores que são donos, né, dos seus direitos federativos, como o Otávio, né, como o Edenilson, e eles vão ter que lutar para ficarem no Galo. Vão ter que ficar. Por exemplo, o jogador Fux, ele não pertence ao Galo. Ele está emprestado e se mantém como titular. Então, o Pavão, como eu falei, tem um contrato longo, o Paulinho tem um contrato longo, entendeu? Mas se porventura aparecer um clube do exterior querendo os direitos federativos do Pavão, o Galo vai transferir o jogador e vai ficar com um percentual, claro. Porque ele colocou o Pavão na vitrine. O Arana, por exemplo, é um jogador que ele sempre declara muito amor ao Galo, mas a gente nota que não é o mesmo Arana. Não é o mesmo Arana antes da contusão. Então, está na hora também de motivar aqueles da base que jogam de lateral esquerdo ou lateral direito, para poder o Galo também ter lucros. Então, isto aí é a SAF. Então, quando eu falo aqui que o torcedor já não é mais torcedor, é torcedor da administração do Galo, mas não é torcedor da SAF. A SAF é uma empresa, ela quer negócios, bem negócios. E o que nós acreditamos é que, pelo que a gente conhece dos 4 R's, na virada do ano, terá realmente uma grande modificação. Mas os senhores não ficam acreditando nesses chutes que tem por aí, principalmente de jornalistas que simplesmente passaram pela faculdade, nunca chutaram uma bola, nunca participaram de uma comissão técnica de um clube profissional. Então eles chutam, e depois lá na frente, no mesmo dia, eles fazem outro vídeo e desmentem, para poder ganhar exatamente a sua audiência. E o jornalismo é uma arma muito perigosa. Eu sou jornalista, eu procuro passar para os senhores notícias verdadeiras, porque a formação de opinião, muitas vezes, é feita por um jornalista que não tem formação moral. Então cria notícias para te prender, porque o torcedor quer que todos os dias o Atlético Mineiro, o Vasco da Gama, o Fluminense, o Campo Grande contrate jogadores. Então você pode olhar aí que esses youtubers, por exemplo, toda hora tem um jogador novo. Tem aí um youtuber avisando que o Filipão já está demitido. Aí você vai ler, não tem nada disso, mas ele ganhou audiência. Verdade? É. Então ficam dizendo que o Hulk está com o pé no Palmeiras. Aí você vai ler, não tem, aí no outro dia ele desmente. Uma fonte dentro do Palmeiras desmentiu que não há interesse, não sei o quê.
Então, prestar muito bem atenção nisso. Aqui a gente aparece uma vez e no máximo 2 vezes por dia, mas com notícias, ou então colocando para os senhores e para as senhoras a nossa experiência de 40 anos nos bastidores do futebol. Eu já fui presidente de clube, diretor de futebol de clube, general manager de vários clubes e campeão em vários lugares no Brasil. E tenho realmente um aprendizado que poucos jornalistas têm. A maioria são poetas que falam que o jogador tal assim assim. Comentaristas, por exemplo, de televisão, eles criticam. Quando chega no final do jogo, o placar contrariou tudo que eles falaram e eles não botam a mão à palmatória. É muito fácil. Tem certos comentaristas que são treinadores frustrados. O que são treinadores frustrados? É que tentaram nas 4 linhas e não foram felizes, não conseguiram nada. E aí foram ser comentaristas esportivos. E aí, ali no ar-condicionado, com todo apoio da emissora, ganhando um bom salário, eles começam a criticar o treinador de uma das 2 equipes. Ele deveria ter feito isso, porque aquilo, porque não sei o quê, mas eles não têm coragem mais de irem para dentro de campo para treinar, porque são incompetentes. Mas para gargantear, são maravilhosas. Como é que o senhor vai entender que um jornalista que nunca jogou bola, nunca teve experiência, vai opinar sobre um clube de futebol ou um time de futebol? O que a gente vê ultimamente são programas de auditório, sabe de quê? Para aplaudir clubes de futebol, presidenta de clube de futebol. Por quê? Sabe por quê? Porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Tem verdadeiros programas aí, diários, que são programas humorísticos, mas tem uma audiência estúpida. Por quê? Porque o torcedor fica naquela ansiedade de que tudo aquilo que estão falando é verdade. E a formação de opinião, ela tem que ser responsável, muito responsável. Por exemplo, dizer que o Abel Ferreira é o melhor treinador do futebol brasileiro, isso é brincar com a sua inteligência. Esquecendo um Vojvoda, coloque na balança o trabalho do Vojvoda, as dificuldades que o Vojvoda teve no Fortaleza para chegar a uma decisão sul-americana e que jogou muito bem ontem, honrou realmente o nome do Brasil, com Abel Ferreira, que pegou um clube estruturado, um clube com um grande nome. Então é brincar com os outros treinadores brasileiros, é brincar, assim como é brincar com o senhor Diniz, simplesmente colar e compartilhar a convocação do Tite, daqueles jogadores manjados que estão vestindo a camisa da CBF e não a camisa da seleção brasileira, para serem promovidos nos seus clubes no exterior. Isso está na cara. Aqui, ainda, o Congresso não pensou em botar um dedo na CBF, porque o que está acontecendo é exatamente algo em detrimento daqueles jogadores que jogam no futebol brasileiro, porque não é compreensível que
20 jogadores são convocados do exterior e 4, 5 são convocados aqui do Brasil. Meus amigos, quem vos falou? Levi Lafetá, jornalista, profissional, independente. Eu não sou youtuber, escritor, bacharel em Direito, administrador de empresas e general manager de futebol. Se alguém tem dúvida, antes de se inscrever, veja aqui o meu blog, Bureau Esportif Lafetá. Até a próxima. Au revoir.